Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Graça e paz, queridos irmãos. Alegria estar com vocês esses dias, poder ser edificado pela preciosa palavra de Deus, conhecer o pastor Ademir, estreitar mais a comunhão, os laços com o pastor Graf e conhecer vocês, uma alegria. Assim como Paulo desejava conhecer Roma, é o texto de hoje, eu também desejava muito conhecer vocês e eu vou levar excelentes impressões de vocês lá para a igreja. A igreja está desejosa para receber notícias de vocês, de como está a fé de vocês. Que alegria. Eu agradeço não só o convite, mas também agradeço à esposa do pastor, às suas filhas, Stephanie e Stacy, pelo carinho, sua esposa, por ter feito refeições maravilhosas, pela hospitalidade. Fico muito feliz. Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir preciosa palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15. Eu trago um abraço, irmãos, também, né, da minha família, Fabiana, minha esposa, e minhas 3 filhas, estou morrendo de saudade delas 4. Romanos capítulo 1, versículo do 8 ao versículo 15. Diz assim, irmãos, então a preciosa palavra de Deus. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Amém, irmãos? Vamos ler mais uma vez, vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que a sua palavra seja aplicada em nossos corações, para que haja edificação na igreja, para que haja salvação daqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Eu estou um pouco disfônico, tentei salmodiar ali, alegria para mim salmodiar com os irmãos, então orem para que a minha voz também possa ser suficiente para anunciar o Evangelho. Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. É uma ousadia, Deus, nos aproximarmos do Senhor, mas com intrepidez, Deus. Sim, Pai, com ousadia, nós podemos nos apresentar diante de Ti, nós podemos nos achegar ao Senhor, porque nós trazemos em nossas mãos o sangue do Cordeiro. Está sobre nossas vidas, Pai. Então o Senhor aceitou o sacrifício e o Senhor não está mais irado conosco. A inimizade que havia chegou ao fim, Pai. Nós podemos entrar então na Tua presença, sem sermos odiados pelo Senhor, sermos aceitos, Pai. Então agora, cultuando ao Senhor no Teu santo dia, nós pedimos, Pai, que o Senhor ilumine com o Teu Santo Espírito o nosso entendimento, para que a Tua palavra resida em nós, para que não pequemos, Deus, contra o Senhor. Ó Pai,
iluminando o nosso entendimento, afugenta o relativismo, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade absoluta. Então, Deus, afugenta de nós o orgulho, para que não retenhamos toda a tua palavra, porque toda a tua palavra ela é fiel. Então, Deus, que nós possamos não apenas reter aquilo que nós gostamos da tua palavra, porque se assim for, não é da tua palavra que amamos, e sim do nosso próprio ventre. Então, Deus, em nome de Jesus, para que não sejamos idólatras, que a tua palavra, Pai, seja aplicada em nossos corações. Afugenta, Deus, também de nós, para que não sejamos roubados, Deus, às distrações. Nada é mais importante, Deus, nem antes do culto, nem depois, do que a tua própria voz, Deus. Tua palavra fala no teu próprio tom de voz. Então que esqueçamos, Deus, das futilidades, porque tudo mais é futilidade diante do Senhor. Para que agora, Deus, com o coração submisso e inclinado, possamos ouvir a tua voz. Então, Deus, pela exclusividade da tua palavra, pureza e simplicidade da tua palavra, fala ao coração da tua igreja, Pai. Salva aqueles pecadores ainda não regenerados. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos irmãos, conta-se a história, eu gosto muito dessa ilustração, do grande imperador Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. O imperador que tem muita história registrada sobre ele, vai dizer que certa vez em que o seu reino estava sendo confrontado por um exército bastante opressor e forte, e foi no momento em que começou a preocupar o grande imperador, porque aquele exército inimigo, ele avançava avassaladoramente contra o seu reino. Então aquilo trouxe preocupação, já que aquele imperador sempre vencia todas as batalhas. Em determinado momento, ele, no seu trono, sentado no seu palácio, as portas se abrem com rapidez, os guardas trazem um jovem arrastado, acorrentado, e aí jogam diante do trono do grande imperador, e o grande imperador pergunta: o que é que está acontecendo aqui? E eles dizem: Senhor, este jovem aqui, esse jovem soldado, ele acovardou. Esse jovem soldado, ele bateu em retirada. Esse jovem, ele, quando viu o exército inimigo avançando com toda a força, ele abandonou o seu posto, ele não lutou, ele não honrou o Senhor. Ele voltou atrás e acovardou. Aquele imperador, como que não acreditando naquilo que tinha ouvido, naquilo que estava vendo, Alexandre o Grande, o imperador, ele olhou para aquele jovem trêmulo, com muito medo, diante de tamanha covardia, porque traiu o seu rei, traiu o reino. Ele perguntou: jovem, qual é o seu nome? No que aquele jovem respondeu: meu nome é Alexandre, Senhor. O imperador, agora perplexo, sem acreditar no que tinha ouvido, ele pergunta uma segunda vez: jovem, qual é o seu nome? E aquele jovem responde: o meu nome é Alexandre, Senhor. O imperador, sem conseguir acreditar ainda, ele se levanta do seu trono, desce alguns degraus, olha firmemente para o jovem: jovem, olhe para mim, olhe nos meus olhos. Aquele jovem não ousava nem levantar a cabeça. Olhe nos meus olhos e diga: qual é o seu nome? Ele disse: o meu nome é Alexandre, Senhor. Queridos, muitas vezes nós passamos situações em que batemos em retirada, situações em que nós acovardamos, situações em que nós não honramos com o evangelho do qual nós somos depósito, do qual primeiramente nós somos alcançados. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos. O propósito da carta: unificar judeus e gentios, já que havia sido decidido entre os apóstolos e os presbíteros em Atos quem é que deveria compor a igreja de Cristo. A graça do Senhor, a graça de Cristo se estendeu, e agora os gentios, os gregos, também poderiam ser igreja do Senhor. E aí, isso já decidido, o apóstolo Paulo agora quer unificar aquela igreja de Roma. Mas o apóstolo Paulo não havia estado ali ainda. Ele não havia estado ainda em Roma, não conhecia a igreja de Roma. E ninguém sabe quem foi que fundou essa igreja de Roma.
Nós sabemos que o grande alvo era que o evangelho partisse de Jerusalém e que alcançasse a capital do mundo. Então, se alcançasse Roma, se alcançasse a capital do mundo, todo mundo iria ouvir sobre o evangelho. Os 4 cantos do mundo iriam ouvir sobre o evangelho. E ninguém sabe quem fundou. História não registra. Há algumas, e eu acredito que esse é o melhor pensamento, ali quando em Atos 2, 16 nações representadas ouvem falar sobre as grandezas de Deus, aqueles irmãos saem dali, voltam para os seus lares, voltam para as suas cidades, e aí eles simplesmente agora vivem o evangelho com toda intrepidez. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreve e ali ele coloca os principais temas da palavra de Deus, de maneira que alguns teólogos dizem, se toda a Bíblia for perdida, mas se alguém tiver ali apenas a carta aos Romanos, eles conseguem chegar ao pleno conhecimento do Evangelho, eles conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade do Senhor, apenas com Romanos. Tamanho é o conteúdo rico da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo mesmo, repito, sem estar lá, ele se preocupou com isso. Uma dessas preocupações de colocar tanto conteúdo, de unificar ali a igreja com judeus e gentios, ele também queria deixar claro a autenticidade do seu apostolado. Havia muitas críticas e subestimações de se ele era apóstolo ou não. Então ele vai dizer do meu evangelho, ou seja, do qual eu sou o depósito. O apóstolo Paulo ele faz isso com toda humildade. Ele quer deixar claro para os irmãos quem ele é, e ele não quer dizer, olha, porque eu sou o apóstolo, eu me comparo a Cristo, ou porque isso e aquilo outro, eu posso exercer a primazia na igreja. Eu quero que vocês observem como é que Paulo se apresenta no começo dessa carta. Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A palavra servo que o apóstolo Paulo usa aqui, não é uma palavra que é comumente usada para esse tipo de servo que ele quer denotar aqui. E existem pelo menos 3 palavras que são usadas para servo no grego. A palavra mistos, a palavra diáconos e a palavra doulos. Existe também a outra palavra, se eu não me engano, é hiperetas, que dá a ideia de remadores, daquelas galeras dos navios que eram condenados a morrer ali remando. Mas as 3 palavras mais usadas, mistos, diáconos e doulos. Mistos seria um trabalhador que trabalhava por conta de um estímulo, ele trabalhava por conta de um salário. O trabalhador diáconos, de onde vem a palavra diaconia, vocês conhecem, é um trabalhador, era um servo voluntário. Ele não era igual a um servo mistos, ele era um servo voluntário, ele fazia aquilo com todo amor, sem precisar receber uma recompensa financeira, sem precisar algo que o estimulasse. Ele fazia aquilo deliberadamente. Mas Paulo nem usa a palavra mistos, nem usa a palavra diáconos, ele usa a palavra doulos, e essa palavra doulos, ela significa escravo. A palavra servo, ela é uma tradução possível, mas ela é uma tradução meio empobrecida. Alguém já disse tradutor, roubador, por conta da profundidade de algumas palavras quando ela é traduzida. A palavra escravo aqui é a intenção do apóstolo Paulo. A palavra escravo que Paulo quer deixar claro é: eu sou aquele que depende completamente do seu Senhor. Eu sou aquele que não tem vontade própria. Eu sou aquele que não tem planos para o futuro. Eu sou aquele que apenas faz a vontade daquele que me escolheu, daquele que me salvou, daquele que me criou. É aquele que faz apenas a vontade do seu Senhor. Então eu sou esse tipo de servo. Sou eu que escrevo para você. O apóstolo Paulo faz uma saudação um pouco maior do que ele faz quando ele demonstra uma gravidade de heresias e de problemas na igreja. Então ele demonstra com essa saudação bem amorosa, bem estendida, o carinho que ele tem por esses irmãos, a consideração que ele tem por esses irmãos. Então, irmãos, ele começa dizendo assim, depois da saudação: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ele dá graças a Deus
E ele vai dizer que constantemente, logo depois, ele faz menção deles, de gratidão. Isso demonstra a intimidade que o apóstolo Paulo tem com Deus, de um coração sempre grato, de alguém que está submisso a esse seu Senhor e que sabe que, estando no centro da vontade do Senhor, as demais coisas serão acrescentadas, de que ele está super satisfeito e feliz. Ele vive em intimidade sempre agradecendo a Deus. E ele vai dizer, mediante Jesus Cristo. Irmãos, quando o apóstolo fala mediante Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, o apóstolo Paulo quer dizer ali, tanto para os gentios quanto para os judeus, esse Jesus Cristo é o centro, esse Jesus Cristo é o foco, esse Jesus Cristo é o objeto principal da nossa adoração, desse nosso serviço, desse doulos, o meio pelo qual vocês podem ser salvos. Por meio dele, em primeiro lugar, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Jesus Cristo. Jesus Cristo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, logo no comecinho dessa primeira carta problemática, dessa carta escrita para essa igreja problemática, tão problemática que é a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fala no capítulo 1, no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Loucura para os gentios, escândalo para os judeus, Cristo crucificado. O apóstolo Paulo quer dar graças a Deus mediante Jesus Cristo, que era o tema central da sua pregação, a pregação cristocêntrica. Ele vai dizer também que ele prega esse Cristo crucificado, embora ele tenha eloquência, embora ele tenha sabedoria, ele tenha conhecimento para pregar tantas outras coisas, mas o apóstolo ele vai dizer, o tema da minha pregação é Cristo e esse crucificado. Eu não prego um Cristo Papai Noel, eu não prego um Cristo, enfim, que é um gênio da lâmpada mágica que você esfrega e ele está ali pronto para servir as suas ordens, os seus desejos. Eu prego Jesus Cristo crucificado. É sobre esse pelo qual eu vivo agradecendo e eu agradeço a vocês. Quando ele quer fazer referência a esse Cristo e se fala de crucificação, os judeus se escandalizavam porque eles diziam assim, você está pregando que o Messias enviado de Deus, ele veio ao mundo, nasceu numa manjedoura e morreu sem ter aonde reclinar a sua cabeça. É isso que você está dizendo? Então os judeus rasgavam as suas vestes, eles se iravam, eles protestavam, eles odiavam. Então ele procurava matar os apóstolos, procurava matar os cristãos, porque aquilo era escandaloso para o judeu. Para o judeu, o Messias virá numa carruagem de fogo com todo poder e glória, e ali ele vai massacrar todos os seus opositores. Aquilo que nós cremos que o Senhor vai fazer, como nós vemos no Salmo 2, com vara de ferro ele vai vir. Então aquilo era escandaloso para os judeus, loucura para os gentios. Pregar para os gentios com todo o seu panteão grego com todos os deuses, e eles com Zeus, com Artemis e qualquer a quantidade de deuses que ele tinha, ouvir que o Filho de Deus, ouvir que o Pantocratos, o Senhor do Universo, ele então encarna em uma de suas criações, sujeita-se a ela, então ele morre para salvar o seu povo. O judeu dizia, o grego dizia, isso é loucura. Isso é loucura, um Deus que morre na mão dos seus inimigos. Eu não quero ouvir essa pregação, duro é ouvir esse sermão, eu ouvirei em outra oportunidade. Você é um tagarela e vamos matá-los. O apóstolo Paulo ele vem dizer, por Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo. Por que por meio de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é a oferta pela qual Deus aceitou, pela qual Deus nos aceitou. Porque sem essa oferta para aplacar a ira de Deus, irado contra nós, contra o pecado, se Deus não aceitasse essa oferta do seu Filho. E eu quero dizer para vocês que uma oferta programada, o sacrifício na cruz não foi Cristo sujeito, passivo, pego de surpresa pelos seus inimigos, mas uma morte programada do Pai com o seu Filho.
Nós vimos pelo menos 2 vezes na Bíblia dizendo que há uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Inclusive no batismo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Em quem eu tenho um prazer, em quem eu tenho orgulho. E aí você vai para Isaías capítulo 10, versículo 53. E você vai ver que Deus se agradou em moer o filho e fazê-lo enfermar. Deus se agrada em moer o filho e fazê-lo enfermar. Deus desampara o seu filho, Eli, Eli, lama sabactani, por que me desamparaste? Porque te olvidaste de mim. Essa é a linguagem do salmista no Salmo 42, apontando Cristo ali. Deus desamparou o filho para que vocês pudessem ser amparados. Por isso que Paulo vem dizer, por meio de Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo não teria condições de eu estar aqui agradecendo por vocês, pela igreja de Roma. Porque eu bebi até a última gota o cálice da ira de Deus. Pai, se for possível, livre de mim esse cálice. Pai, se for possível, livre de mim esse cálice. Pai, se for possível, livre de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. O salmista vai dizer que aquele cálice era sem mosto. Aquele vinho era sem mosto, sem mistura, sem o acréscimo de água para enfraquecer o vinho forte. O Senhor Jesus Cristo bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus. Então, contudo, agora, ele pode deixar claro no começo da sua carta para aqueles irmãos que ele nem conhece. Ele diz, então, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vocês, porque em todo o mundo é proclamada a fé de vocês. O evangelho chegou na capital do mundo, chegou em Roma. E Paulo está usando aqui uma hipérbole. Não é que em todo lugar onde tem ser humano se ouve falar do Senhor Jesus Cristo, se ouve falar da fé deles. Mas ele quer dizer, aonde se fala de crente, aonde se fala das boas novas, aonde se fala do evangelho, conhece a fé de vocês. É como se dissesse, em todo o sertão alagoano, se fala de evangelho, conhecem a igreja em defesa da fé em Olho d'Água das Flores. Porque por meio de Jesus Cristo, vocês devem viver de tal modo. Então ele diz, é proclamada a fé de vocês, porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Mais uma vez, incessantemente fazer menção de vós, demonstrando intimidade, uma vida piedosa, comunhão com o Senhor. Ele vai dizer, Deus, se Deus quiser, ele pode testemunhar, porque internamente ele sabe que isso é sincero. Só Deus sabe dentro do meu coração. Só o Senhor sonda o meu coração, ele sabe. Então, dentro do meu coração, Deus é minha testemunha de como eu faço menção de vocês em minhas orações. Esse Deus em que eu sirvo em meu espírito. O versículo 10 diz, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Paulo não estava desocupado, Paulo estava em missão. Ele diz, como eu gostaria que Deus me conduzisse para que eu passasse por Roma e pudesse ficar com vocês um tempo. Então, aqui não é a ideia de alguém que está desocupado, que está sem fazer nada, ele diz, como eu queria uma boa ocasião que Deus, porque ele coloca logo aqui, é Deus que comanda, Deus é soberano. O tempo dele, para onde ele vai, é o Senhor quem determina. Então ele diz, como eu queria uma boa ocasião para visitar vocês. Versículo 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Os dons que ele fala aqui não são os dons funcionais. Ele não quer chegar lá e falar uma língua que ninguém entende, para que ninguém não possa dizer amém, ou qualquer outra coisa. Eu estou falando isso no nosso contexto dos dias. Ele não está dizendo isso, eu não quero chegar na igreja e aparecer, mostrar que eu tenho dons. Ele quer dizer aqueles dons em que eu posso contribuir para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Eu não digo que esses dons extraordinários do qual nós chamamos, não teve com certeza um tempo em que eles foram úteis, em que eles estavam contemporaneamente para aquela época úteis ali e sendo usados. Mas ele quer dizer aqui não os dons funcionais, mas tudo aquilo que ele poderia fazer para contribuir para o bem da igreja.
Aquilo que chama a nossa atenção para que eu sou um membro do corpo de Cristo e que foi me dado dons e ele serve não para uso próprio, mas para a edificação da igreja. Então esse desejo do Paulo era na sua humildade também. Ele disse que eu sei que vocês vão me edificar. Paulo, com toda a sua autoridade apostólica, com seu envio especial, ele diz, vocês também vão me abençoar. Eu quero muito ser edificado por vocês também. A fé mútua minha e a de vocês. E o versículo 3 diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, olha, eu quero deixar claro, tá? O teor aqui de Paulo é uma espécie de juramento, quando ele diz, Deus é minha testemunha. É como se ele estivesse dizendo, eu juro. O teor aqui é de juramento, ele quer deixar bem claro que é sério o que ele está dizendo. Como eu queria estar com vocês, eu não quero que vocês ignorem isso, que o tempo todo eu me proponho a ir ter com vocês, mas até agora eu tenho sido impedido. Ele não tem sido impedido porque está com uma dorzinha de cabeça e deixa de ir para o culto, porque qualquer notícia ruim me deixa de cultuar a Deus, me deixa de observar o seu santo dia, me impede de pregar o evangelho. Até agora eu tenho sido impedido. Seja o próprio Deus usando Satanás com suas malícias, Deus vai agir da maneira como lhe apraz, para que impeça. Eu não quero que você esteja em Roma. Então ele está dizendo assim, o Senhor me impede. Eu não consigo ir porque o Senhor me impede. Mas ele não está parado, ele continua pregando o evangelho. E ele diz, eu quero colher algum fruto. Eu quero que seja confirmada a fé de vocês. Daquilo que eu escuto, vocês sejam confirmados, que eu possa dizer, é verdade, é isso mesmo, não só de palavras, eu não só escuto falar, mas eu vivi, eu pude experimentar, eu experimentei os seus dons e os seus frutos. E o versículo 14 diz, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Irmãos, bárbaros e ignorantes é a mesma classe de pessoas. E aí ele vai dizer, tanto a gregos quanto a sábios. Os gregos, donos da filosofia, do pensamento, de onde sai ali a gnosis, tem até os nossos dias de hoje, salvação através do próprio conhecimento. Então, os gregos, os sábios, como também os ignorantes, Paulo diz, eu não faço diferença nenhuma, porque não há acepção de pessoas. Eu me sinto devedor enquanto eu não for aí e não abençoar a vida de vocês com a pregação do Evangelho, com a pregação de Cristo, o crucificado. Então, eu me sinto devedor. A ideia do devedor aqui, irmãos, é eu não consigo dormir. Eu não fico em paz enquanto eu não for até aí, eu não puder comungar junto com vocês, enquanto eu não puder ser igreja com vocês, enquanto eu não puder observar um dia do Senhor com vocês, enquanto eu não puder cultuar com vocês, edificar e ser edificado a igreja do Senhor. Queridos, pelo menos 3 coisas nos chamam a atenção nesse desejo de ser igreja, nesse desejo de ser instrumentos na mão de Deus, um instrumento defeituoso, pecador como Paulo, ele vai dizer, eu sou miserável, pior dos pecadores. Quando Paulo fala, eu sou o principal dos pecadores. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Paulo não está numa explosão de louvor. Paulo não está num enlevo espiritual e numa falsa modéstia de dizer, eu sou o principal dos pecadores. Paulo está no coração dele, sincero, dizendo assim, olha, eu sei do que eu sou capaz. Apesar de ser crente, eu sei até onde meu coração me arrasta, até onde meu coração puxa. Ele está dizendo, eu quero estar entre vocês para ser edificado e edificar, embora eu sei que eu sou um servo, um instrumento defeituoso, mas na mão de um Deus perfeito, na mão de um Deus todo-poderoso. Então ele está dizendo, eu que sou servo dele, eu vivo dando graças a Deus, eu desejo estar com vocês. Agora, eu quero, pelo menos, apontar 3 coisas. Queria dizer a vocês que vocês, como igreja, vocês devem dar um testemunho para aqueles que estão de dentro. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, porque em todo mundo é proclamada a fé de vocês, porque eu tenho certeza que se ouvirem falar de evangelho, vão ouvir falar sobre vocês.
Ou seja, o testemunho de vida de vocês. Em primeiro lugar, o que a palavra do Senhor nos diz é a igreja em defesa da fé. Estou com saudade da minha igreja. A igreja em defesa da fé, ela tem que ter um testemunho para os de fora. Há uma preocupação, irmãos. Há uma preocupação de vocês, de cada um de vocês individualmente como membro do corpo. Cada membro do corpo, em saber como é que está o testemunho de vocês. Como tem sido vocês no trabalho. Como tem sido de vocês no colégio. Como tem sido em casa. Às vezes alguém vem e diz, pastor, você não conhece os meus pais, você não conhece minha família, você não conhece o meu local de trabalho, é só ímpio. Na minha casa as pessoas lutam contra a minha fé. E a minha resposta sempre é a mesma. Que alegria! Deus está te dando a oportunidade de ser sal ali. Deus está te dando a oportunidade de ser luz ali. Deus está te dando a oportunidade de se parecer com os apóstolos. Deus está te dando a oportunidade de se parecer com os profetas. Deus está dando a oportunidade de se parecer com a igreja primitiva. Deus está dando a oportunidade de se parecer com o Filho dele, com o Senhor Jesus Cristo. Imagina o momento em que você acorda e você vai lá para o meio da boca dos leões no seu trabalho ou dentro da sua casa. E você é sempre perseguido e massacrado. E você fica firme ali no Senhor, dando bom testemunho da verdade. Imagina como é que Deus não ama para você e diz, olha aí, como se parece com meu filho. É um cristão de fato. Então imagina como é que Deus não ama você naquele momento em que você está se parecendo com o filho dele. Nós precisamos dar um bom testemunho para os de fora. Como eu disse no começo, quando se ouve falar de fé evangélica, de cristianismo, que o sertão todo possa ouvir falar da fé da igreja em defesa da fé em Olho d'Água das Flores. Em segundo lugar, irmãos, depois de mostrar que o testemunho dele é para os de fora, em todo mundo é proclamada a fé de vocês. Ele vai dizer, eu desejo muito estar com vocês, no versículo 11, para repartir algum dom espiritual. E depois ele vai dizer para que eu possa ser mutuamente, pela minha fé, pela fé de vocês, eu possa ser encorajado. A palavra aí, confortemos, pode ser também encorajado. E ele vai dizer também para que eu possa ter algum fruto. Ou seja, ele está querendo colocar aqui que ele tem certeza que o testemunho da igreja interna é verdadeiro. Vocês sabem, irmãos, já pensou eu escutando falar sobre vocês, vendo os vídeos no YouTube, sertão reformado, igreja em defesa da fé. Já pensou se eu chego aqui e vejo algo completamente diferente? Já pensou se eu chego aqui e vejo uma igreja imersa na imundícia do pecado? Eu volto então dizendo, não é nada daquilo. Eles proclamam a Cristo somente para os de fora, mas lá dentro eu não consegui ser edificado. Será que a igreja tem buscado isso, essa consciência do testemunho também aqui dentro? Ou será que alguns irmãos estão tristes de congregar com vocês? Porque aqui dentro há maledicências, porque aqui dentro há fofoca, porque aqui dentro não há edificação. Eu com o meu dom eu não edifico a vida do meu irmão. Porque aqui dentro eu só disputo, porque aqui dentro eu vivo uma vida individual, eu só penso em mim mesmo. Será que alguém agora está dizendo isso? Embora eu sei que muitas vezes quando a gente diz essas coisas é porque o problema está em mim. Mas eu quero falar para você também, que se acha a vítima. Por que você tem que ser atenção? Por que as pessoas têm que falar com você? Por que as pessoas têm que ligar para você? Será que há um bom testemunho de fato? Será que é verdadeiro o testemunho de dentro? Será que as pessoas vindo para cá, elas vão comprovar de fato que é aquilo que vocês pregam, que é aquilo que elas ouvem? Então, em terceiro lugar, irmãos, algo que é essencial para a igreja tem que estar pronta. O versículo 15 ele diz, por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Eu já sou crente, vocês também. Agora, eu estou pronto. Eu não estou desanimado, apesar de tantas e tantas tribulações, de tantos ataques, de tanta perseguição. O apóstolo Paulo por dizer, eu agora sirvo ao Senhor, e agora porque sirvo ao Senhor, eu antes que perseguia, que tinha autorização para matar, agora eu sou perseguido, jurado de morte. E ele sabe que vai ser morto, que vai ser condenado.
É isso que me espera, é isso que o Espírito me diz, perseguição e morte. Ele poderia dizer, isso não é uma vida cristã, porque desde que eu abracei essa fé, é só problemas, é só perseguições, é só maledicências. Como é difícil ser crente. Quando eu era judeu, quando eu não acreditava no Messias, em Cristo, eu tinha autorização, eu era aplaudido, e ele era o grande crente da época. E agora, quando eu abracei a fé em Cristo Jesus, é só perseguição. E Paulo poderia dizer assim, olha, eu não quero mais isso. Isso é tão perigoso, isso é tão difícil. Eu não sou aplaudido, ninguém me elogia. Estou desanimado. Eu vou dar um tempo, pastor, porque aquele irmão falou mal de mim na igreja. Eu vou dar um tempo porque aconteceu isso na minha vida. Eu vou dar um tempo porque, por tantas futilidades, a gente acha muitas vezes que podemos dar um tempo. A igreja evangélica hoje ela tem algo satânico. Parece que é uma licença para pecar. A igreja evangélica tem algo em sua tradição em que alguém em determinado momento da sua vida pode se desviar. Em determinado momento ele tem autorização para dizer, eu não sou mais crente não, e ele vai desconstrói tudo aquilo que ele construiu em Olho d'Água das Flores, o seu testemunho. Então ele vai beber, ele vai se prostituir, ele vai fazer coisas terríveis. E alguém perguntou, o que foi que aconteceu? Ele, eu estou mal. Eu estou muito mal, eu estou muito triste. Mentira, você vive se prostituindo, vive bebendo, vive aí buscando os prazeres desse mundo, cogitando das coisas desse mundo. Você não está mal, você está fazendo aquilo que a sua concupiscência, o desejo desenfreado da sua carne pede. Certo dia, um amigo meu, que dormia comigo no seminário, dividia quarto com ele, ele foi pregar numa igreja lá em Recife, ele não sabia, estava perdido. E ele disse que no meio do caminho ele parou num bar e perguntou onde é a igreja presbiteriana. Aí o pessoal disse, rapaz, é só o senhor subir aqui essa ladeira, pegar a direita, você vai ver logo. Ele, muito obrigado. Quando ele estava subindo a ladeira, no meio do caminho, uma mulher saiu do bar, bêbada, trêbada. E aí disse, ei. Ele olhou para trás e ela disse, ore por mim, porque eu sou crente, mas eu estou desviada. E ele disse, não oro por você. Você sabe do Evangelho, você sabe da graça. É impossível alguém que experimenta, alguém que conhece, viver em tal condição de vida. Pastor, e Davi? Davi não se desviou enquanto eu calei os meus pecados. Os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Meu vigor se tornou em sequidão de estio. Uma depressão profunda enquanto ele calou os seus pecados. Davi não ficou com um sorriso debochado ao serviço na rua para as pessoas. Eu estou desviado. Não aconteceu isso. E nem a figura do filho pródigo é alguém que se desviou. É exatamente a nossa salvação. Quando nós nascemos em pecados. Quando nós nascemos inimigos de punhos cerrados contra o Senhor. E aí veio o Senhor Jesus Cristo e nos salva. Nós voltamos então a Deus, o nosso Criador, agora como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, a igreja muitas vezes não está pronta. Muitas vezes é só o pastor. Vai, pastor Ademir, ora por mim. Vive a fé por mim. Prega por mim. Dá bom testemunho por mim. Porque a igreja não está pronta. Estar pronto é tudo, meus irmãos. O estar pronto é tudo. Por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, mediante o Senhor Jesus Cristo, aquele que comprou a sua igreja por um alto preço, com o seu sangue derramado naquela cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por causa que Jesus Cristo levou os seus pecados naquela cruz. Ele não levou aqueles pecados na cruz como que uma bolsa, mas ele se fez pecado. É o que a Bíblia diz, aquele que não viu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para que vocês pudessem estar limpos e sendo apresentados como noiva vestida de branco, sem nenhuma corrupção, sem nenhum pecado, limpa, completamente branca. Esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo, apresentar ao Pai a igreja. A igreja está pronta, a igreja deseja. Será que a igreja pode clamar Maranata? Será que a igreja pode dizer assim, nós estamos prontos para anunciar o Evangelho, porque nós já estamos prontos para estar com o Senhor durante toda a eternidade? Será que nós podemos clamar Maranata porque estamos prontos?
Uma das evidências que estamos prontos para pregar o Evangelho, estamos prontos então para viver a eternidade com o Senhor. Porque nós pregamos, porque nós acreditamos, porque nós obedecemos. Esse é o nosso testemunho externo, nosso testemunho interno, a nossa prontidão. Mas nós não clamamos Maranata, sabe por quê? Porque cogitamos das coisas desse mundo. Longe de nós o Senhor morrer. Pedro se adianta, representa o colegiado apostólico mais uma vez. Longe do Senhor morrer por nós, arreda Satanás. Alguém poderia dizer quanta grosseria, mas não é grosseria, porque você cogita das coisas desse mundo. Então se eu dissesse, podemos clamar Maranata para o Senhor voltar agora, e talvez você ia dizer, se eu for pensar sobre isso, eu vou ficar um pouco triste e frustrado, porque eu não acabei a faculdade, porque eu não casei, porque eu não tenho filhos ainda, porque eu não consegui aquela promoção no emprego. Nós não estamos prontos. Queria que você, meu desejo, igreja, que vocês percam o sono hoje à noite. Que vocês não tenham paz enquanto vocês não estejam acertando as contas com o Senhor, dizendo, Pai, o Senhor me comprou com sangue, eu preciso testemunhar para os de fora, testemunhar para os meus irmãos de dentro, e eu preciso estar pronto para servir o Senhor, para anunciar o Evangelho, para viver a eternidade contigo. Uma das evidências, irmãos, de que nós vamos estar a eternidade com o Senhor, é o que nós fazemos em obediência aqui. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Ou vocês acham que de repente vão acordar e vão estar desejosos na eternidade de viver ali para sempre? Não querem agora. Mas de repente vocês vão acordar e vão dizer, agora eu quero obedecer. Agora eu quero viver a eternidade diante do Senhor. Eu encerro, eu concluo, dizendo aos irmãos, voltando aos irmãos, aquela ilustração do começo. Tendo relacionado a isso, como ser igreja, mais uma vez, como ser igreja, testemunhando os de fora, testemunhando para os de dentro, estando pronto a anunciar esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a viver esse Evangelho. Alexandre o Grande, diante daquele jovem, perplexo porque ouvia que aquele jovem tinha o mesmo nome dele. Então, na terceira vez, quando ele olha para o jovem e pergunta, jovem, fitando os olhos como que queimando em chamas, revoltado por dentro, ele, na terceira vez que pergunta, jovem, qual é o seu nome? Quando aquele jovem responde, meu nome é Alexandre, Senhor. Muito trêmulo, morrendo de medo, o grande imperador diz, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Ou a igreja, em defesa da fé, ela muda a atitude dela. Pastor Ronaldo, ou ele muda a atitude dele quanto ao testemunho aos de fora, aos de dentro da igreja e ao estar pronto para servir ao Senhor. Ou então eu não digo que sou servo de Cristo, que eu fui alcançado por esse sangue precioso, que eu fui regenerado. Ou eu mudo minha atitude, ou então eu não digo que sou da igreja em defesa da fé. Que o Senhor Jesus Cristo seja gracioso nessa noite, que Ele transforme os nossos corações, que Ele possa impactar os nossos corações, como Ele usa, irmãos, a palavra aqui, poder, assim como Ele usou, é loucura para os gentios, escândalo para os judeus, mas para nós somos salvos, é poder de Deus. Aqui ainda em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Então eu não preciso mudar de nome, eu preciso mudar a minha atitude, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra aqui no grego é dínamos, a explosão, aquela explosão que impacta e modifica a sua vida. É isso que eu quero que a palavra do Senhor faça com o coração de vocês. Deus os abençoe, irmãos. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo, marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.